Sejam bem-vindos a mais um vídeo em colaboração da campanha do Setembro Amarelo. E hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, mas muito necessário. Falar sobre o suicídio incentiva ou previne? Muita gente evita falar sobre o suicídio porque tem uma ideia de que falar sobre isso pode plantar a ideia na cabeça das pessoas. E essa ideia tem uma origem e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Giovanna Albernaz, eu sou psicóloga clínica especializada em terapia cognitiva comportamental, mais conhecida como TCC, e em setembro eu estou dedicando todos os meus vídeos em favor da campanha do Setembro Amarelo, que, se você não conhece, tem o objetivo de trazer conscientização sobre o suicídio, que infelizmente ainda é um tabu, ainda é muito pouco falado. Então, como psicólogo, eu acho muito importante abrir esse espaço para a gente falar sobre isso com segurança. Primeiro, vamos entender por que as pessoas têm medo de falar sobre o tema, com a sensação de que falar sobre isso vai incentivar as pessoas a fazer. Isso vem de um fenômeno psicológico chamado efeito Werther. De onde surgiu isso? Vou tentar explicar bem rapidinho aqui para não ser chato. Existia um autor alemão chamado Goethe, sei lá como é que pronuncia o nome dele. E ele escreveu um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nesse romance, ao final da história, o personagem principal, o Werther, ele decide tirar a própria vida. E, acredite ou não, naquela época houve uma onda de pessoas que tiraram a própria vida da exata mesma forma que o jovem Werther, que nem foi uma história real, foi um romance escrito, tirou. E lá na década de 90, um jornalista, o David, ele descobriu esse fenômeno. Toda vez que quando uma pessoa tirava a própria vida, isso era mostrado de uma forma muito expositiva, havia uma onda de suicídios. Trazendo mais pra atualidade, uma série que acabou causando isso é aquela 13 Reasons Why. Causou uma grande revolta porque teve uma onda de suicídios, principalmente no público adolescente, que se identificou com os personagens daquela série. A mesma coisa acontece quando famosos tiram a própria vida, e isso é reportado de uma forma não muito cuidadosa. Teve até um ator, o Robert Williams, ele tirou a própria vida, agora esqueci que ano foi, mas foi ainda aqui em 2000, foi reportado como suicídio pelas mídias, e muitos homens da mesma idade dele tiraram a própria vida da mesma forma que ele tirou pelos próximos meses depois que a morte dele foi noticiada. E já teve até estudo concluindo que a taxa de suicídios aumenta entre 10% a 20% depois que um famoso tira a própria vida e isso é noticiado. O David, na época também, ele percebeu que toda vez que o New York Times publicava sobre alguma notícia de suicídio, as taxas de suicídio sempre aumentavam. Então foi o David que percebeu na época e deu nome a esse fenômeno de efeito Werther. Porém, existe também um outro fenômeno psicológico que se chama efeito Papageno. E vamos entender a historinha desse fenômeno também. Papageno foi um personagem de uma ópera de Mozart que chamava A Flauta Mágica. E nessa ópera, que era quase uma peça, esse personagem, o Papageno, era apaixonado por uma personagem, a Papagena, e com a decepção amorosa, ele decide tirar a própria vida. Mas nessa peça, os outros personagens, eles conseguiram dissuadir o Papageno a não tirar a própria vida e trouxeram ajuda e fizeram ele enxergar ali a vida de uma forma diferente. E depois da inauguração dessa peça, houve uma diminuição de suicídios. Ou seja, a mesma mídia consegue piorar a situação da incidência de suicídios, como colaborar para que essa incidência diminua.
não é que falar incentiva, é como a gente fala e o que a gente fala. Mas muitos estudos e meta-análises vêm concluindo que falar sobre o suicídio com as pessoas não aumenta o suicídio nem planta ideia na cabeça delas, mas pelo contrário, reduz a probabilidade da pessoa cometer o suicídio e melhora o bem-estar da pessoa. Tem outro estudo da Universidade de Nevada em 2021 que concluiu que falar abertamente sobre os seus pensamentos suicidas, a sua ideação suicida, torna mais provável que você busque ajuda do que você se isole. Qual é a verdade que ninguém conta? É que o silêncio, ele mata. Quando a gente evita falar sobre o tema, as pessoas que estão passando e tendo esses tipos de pensamentos, de ideação suicida, elas se sentem sozinhas. E isso agrava o risco, porque elas deixam de buscar ajuda. Por isso que hoje todo o mundo jornalístico, né, tem várias regras para seguir quando vai reportar alguma coisa relacionada a alguém que tirou a própria vida. Na verdade, se eu não me engano, nem é mencionado a causa da morte, o método. Essas questões são super restritas porque os estudos já confirmaram da existência desses efeitos psicológicos. E eu, como psicóloga baseada nas guidelines da OMS, quero trazer para vocês como vocês podem falar sobre isso e como não falar sobre isso. Então, começando sobre como não falar sobre o suicídio. Sensacionalizar, tratar o suicídio como uma notícia incrível, como uma solução heróica, dar detalhes gráficos, explícitos. Nesse caso do efeito Werther, por exemplo, as pessoas, elas de fato recriavam a mesmíssima cena que foi descrita no livro no qual o Werther tirou a própria vida. A mesma coisa com Robert Williams. O método, ele foi divulgado. Então os homens, eles buscavam fazer o mesmo método. Por isso, cuidado. Não precisa ficar falando, não precisa de fofoca. Simplificar as causas. Ele tirou a própria vida porque a namorada terminou com ele. Ele tirou a própria vida porque a mãe faleceu. Gente, o suicídio, ele é um fenômeno complexo e multifatorial, que quase sempre é associado a um sofrimento mental muito profundo ou até uma doença psiquiátrica que é tratável. Então não existe uma causa única para um suicídio e você também não deve falar como se fosse assim que acontecesse. E por fim, romantizar ou glorificar a situação de uma forma de chamar a atenção. Agora, como falar sobre o tema, né? Evite detalhes gráficos. Você não precisa ficar falando como foi que aconteceu, o método que foi utilizado, nada. Pode parecer ser algo esdrúxulo, insignificante para quem não está em sofrimento mental, mas para quem já está tendo ideação suicida, às vezes a única coisa que ela precisa é você falar o método ou dar algum detalhe explícito. Seja empático, não fica falando na defensiva ou de forma acusatória. Seja empático, verdadeiro. Você tá pensando em tirar a própria vida? O que tá acontecendo? O que será que a gente pode fazer a respeito disso? Olha, fiquei sabendo que tem uma psicóloga que faz atendimento social. O que já vai pro terceiro ponto, que é compartilhe recursos. Sempre que você souber que tá tendo alguma ajuda psicológica, psiquiátrica, o próprio CVV, né, que é um 188, que você pode ligar de forma gratuita, espalhe por onde você passar ou para quem você sentir que precisa. Espalhe os recursos, incentive a pessoa a buscar ajuda. Eduque sobre os fatores do suicídio. Por exemplo, o suicídio, ele é evitável, ele é decorrente de sofrimento mental e emocional que é tratável, ele é multifatorial, não é de causa única. Busque saber sobre os fatos sobre o suicídio para você não ficar repassando coisa falsa. Inclusive, se você não viu o meu vídeo anterior aqui do Setembro Amarelo da semana passada, é um vídeo que eu trago 5 mentiras que propagam por aí sobre o suicídio que você precisa saber que são mentiras para você não ficar levando fake news por aí, hein? E por fim, sempre que possível, destaque histórias positivas. Compartilhe nas suas redes sociais, para de ficar compartilhando só tragédia e coisa ruim. Compartilhe aqueles vídeos legais, bonitos, de pessoas falando o quanto que superaram, como era a vida antes, como é agora, o que ajudou ela a superar. Tem perfis nas redes sociais que são destinados a isso, a essas histórias de superação, e eu acho incrível, porque é cada história de superação assim, ó, cabulosa, que você pensa, meu Deus, se essa pessoa conseguiu superar isso, eu consigo superar tudo.
que também está dentro do efeito papageno. Toda vez que a gente colabora para propagar histórias de superação, principalmente de pessoas relevantes, famosos, influenciadores, etc., isso influencia as pessoas. Assim como o efeito Werther, ele é real, o efeito papageno também. Se lembre disso. Por fim, então, gente, falar sobre o suicídio, ele incentiva ou previne? Espero que você saiba responder essa pergunta da próxima vez que essa pergunta passar pela sua cabeça, da próxima vez que alguém te perguntar ou falar sobre isso. A resposta é que sim, falar sobre o suicídio de forma aberta, deixar de lado esse tabu, tratar como uma doença que é tratável, incentivar a pessoa a buscar ajuda, desmentir mitos que rodam por aí, compartilhar histórias de superação, trazer esperança, ser um bom amigo, dar suporte, dar apoio. Quando falar sobre suicídio é feito com responsabilidade, você salva vidas. A verdade que ninguém conta é que o silêncio é o verdadeiro vilão. Converse, ouça, ajude. E se você que está me assistindo está em crise ou está passando por um sofrimento emocional intenso, não se esqueça, procure terapia, procure um psiquiatra, não desista de você. Lembre-se que o sofrimento, ele é um estado, ele não é uma identidade. Você pode buscar tratar as causas. E lembre-se do Centro de Valorização à Vida. Você pode ligar a qualquer momento no 188 de forma gratuita que você vai ter suporte. E se você quiser colaborar com o Setembro Amarelo, deixa um like aqui, compartilha esse vídeo, deixa um comentário. Se você sabia que existia isso, efeito Werther, efeito papageno, se é a primeira vez que você ouviu falar disso. E não se esquece de se inscrever também, porque aqui tem vídeo toda quinta-feira, todos sobre psicologia, saúde mental. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!